Paz e bem, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o irmão Sol, a irmã Natureza. Louvado seja os irmãos animais. Quem é que falava desse jeito? O Pai Seráfico, São Francisco de Assis, patrono da natureza. Então eu quero te saudar com essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a assunção do Espírito Santo, a alegria dos apóstolos, a fé e a coragem de Nossa Senhora. Hoje eu quero falar desse grande santo, falar um pouquinho da vida de Francisco de Assis, Giovanni di Pietro di Bernardone. Era o nome de batismo de Francisco de Assis, né? Então, para entendermos toda essa vida de Francisco, eu convido você a entrar nesse momento de intimidade com Cristo, pedindo a Deus que nos unja, nos preencha, nos dê a graça de ter essa intimidade com Ele, como Francisco de Assis teve. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus possa invadir a nossa alma, nos preencher, trazer para nós esse sentido de santidade, esse sentido que em Deus encontramos força para vencer nossos pecados, nossas limitações. Por isso, o Espírito Santo de Deus vem e renova a nossa vida, traz esse ardor missionário, esse desejo de pregar o Evangelho a todas as criaturas, a exemplo de São Francisco de Assis, o qual doou sua vida e essa vida doada deu frutos para a igreja, de tal modo que hoje é uma das grandes ordens mais conhecidas no mundo inteiro. Então, por teu amor misericordioso, Senhor Jesus, envia teu Espírito Santo para sermos preenchidos e assim te darmos glória hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão? Então, Francisco de Assis nasceu em 1182. Já está dizendo Francisco de Assis, porque Assis é uma cidade da Itália, né, em qual ele nasceu. Francisco de Assis era filho de Pedro Bernardone e a senhora Pia, ou a senhora Picá, né? Como até Giovanni di Pietro Bernardone, ou seja, Francisco de Assis, ele chamava a sua mãe Dona Mama Picá, né? Então, Francisco de Assis era um jovem rico, família rica, comerciantes, conceituadíssimo, né? Mas aos 16 anos ele botou na cabeça que queria lutar na guerra, né, contra a cidade de Perúdia ali, juntar-se, fazer a revolução. Porque Francisco de Assis era esse jovem que já tinha um espírito de liderança, mas, né, como todo jovem que não conhece Jesus Cristo, era muito afoito. E aos 16 anos ele foi para Perúdia, que é uma cidade próxima, e foi lutar, no qual foi preso. Um ano depois, 1202, Francisco retorna a Assis, enfermo, né? E depois dessa enfermidade ele escutou uma voz do próprio Jesus que chamava a uma vida nova. Então Francisco passou a ter uma visão diferente desse Cristo e foi onde começou esse processo de conversão. Por volta de 203, ele está rezando numa capela em ruínas chamada São Damião. E nessa oração, passou a noite em vigília, confuso, né? Ele escuta uma voz que dizia: Francisco, reconstrói a minha igreja. Por 3 vezes ele escuta essa voz que chamava ele para reconstruir a sua igreja. E Francisco entendia que era para apenas reconstruir aquela capela. E passou aí então a mendigar, a esmolar para construir aquela capela. E um dia simples, ele
com seus amigos, né? Foi intensificando, e Francisco dizia e sentia que a pior dificuldade, a maior dificuldade, na verdade, que ele tinha era essa: pedir esmola. E foi quando ele orando e foi pedindo e foi crescendo, e os números de pessoas já começaram a ser incomodadas, porque como é que um filho de um comerciante rico está esmolando? Francisco, quando deu esse passo, veio mais 12 irmãos e assim fizeram o início da ordem franciscana. Eu não tenho tempo, meu irmão, de contar detalhes, eu vou dando só uma pincelada, porque o meu tempo é curto nesse vídeo. Então, juntando tudo ali, Francisco não entendia o que fazer, foi até o Papa. Mas antes de chegar lá, antes de chegar no Papa, o Papa da época, o Inocêncio III, teve uma visão que, nessa visão, no sonho, a igreja estava sendo abalada e um pobre monge segurava a igreja. E no outro dia chega Francisco e o Papa, né, por inspiração divina, reconheceu que aquele monge era o pobre de Assis, como era conhecido. Então, naquele momento, o Papa, quando recebeu, depois de muitas dificuldades, não foi simples a chegada de Francisco até lá, só para deixar isso bem claro para você, mas a obediência, a persistência, a fé de Francisco aconteceu de levá-lo até lá. E quando o Papa Inocêncio III viu Francisco, eu quero contar esse episódio que é muito marcante, desceu do seu trono, quebrando todo o protocolo, beijou os pés de Francisco, abraçou Francisco e disse: vai, pobre monge, e leva o evangelho a todos, onde eu não posso ir. Então, meu irmão, minha irmã, você veja a grandeza de Francisco sendo simples. E daí, quando Francisco chega, faz todos os seus votos, né, e vive aquele momento de evangelização. Com muita dificuldade, perseguição da igreja, porque a igreja não aceitava. Mas a cada dia mais o número de devotos ia se achegando, aumentava, né? Então, depois de muitas perseguições, Francisco entra num conflito em si mesmo e deixa um mosteiro e vai com os irmãos viver dentro da mata. Vai ter uma experiência mais profunda com Deus dentro da mata, da natureza, escutar de Deus mais intimamente. E 2 anos antes de sua morte, no ano mais ou menos de 1224, né, Francisco e os seus companheiros, seus irmãos, recebe a visita de um serafim, na visão, o serafim com 6 asas, grande serafim com 6 asas, e depois de Jesus crucificado. E quando eles deixam Francisco, mas não deixam Francisco como antes, e sim, dali aquele pobre de Assis recebe as estigmas. E aí, mais um passo importantíssimo para a vida de Francisco. Francisco volta para o convento, né, e já começa aí as suas enfermidades, né, mas nunca perdendo a fé, intenso. 2 anos depois do recebimento, em 3 de outubro de 1226, Francisco morre. Menos de 2 anos depois de sua morte, né, por volta ali de junho, mais ou menos isso, julho, 16 de julho de 1228, né, o Papa canoniza Francisco, que já era
antes, né, em vida, já tido como santo, né? E essa santidade foi trazendo, foi chamando, convidando tantos santos, né? Tantas pessoas para viver essa santidade. Tal como Santo Antônio, né? Que saiu de Lisboa para ir até Assis ter com Francisco. E Francisco acolhe Antônio e Antônio, Santo Antônio, né? Passa a ser o sucessor de Francisco, né? É outra história. Então, o resumo da vida de Francisco é essa, meu irmão e minha irmã, e não poderia deixar de rezar essa oração de São Francisco, né? Que é tão conhecida, para a gente finalizar a nossa partilha no dia de hoje, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, né? Pois é dando é que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, pelos rogos de São Francisco, né? E não podemos deixar de falar de Santa Clara, que também foi outra entrega a Deus por causa do exemplo de Francisco. Peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós por intercessão de São Francisco e Santa Clara, né? Que é aqueles que, se a gente pegar a nossa história, a gente possa nunca encontrar dificuldades, porque as dificuldades que Francisco encontrou, né, para evangelizar, a nossa talvez seja tão pequena. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.